Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Glória a Deus. Hoje é dia 24 de maio de 2025, nós estamos aqui na hora da reflexão, um momento maravilhoso onde o Senhor nos ajuda com a palavra, onde Ele nos dá força, nos dá ânimo, onde nós encontramos refúgio. É nesse momento que Ele tem nos ajudado, tem nos instruído, tem nos ensinado. Então, peço que preste atenção nessa mensagem, mas antes peço também que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal, seja abençoador de outras vidas, amém? Glória a Deus! Hoje a palavra do Senhor, ela se encontra em Provérbios 4:25, uma ministração muito linda, né, sobre a importância da obediência, e esse versículo ele diz assim: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Glória a Deus. Às vezes temos mania de olhar para o nosso próximo, olhar para aquilo que ele está fazendo, olhar para aquilo que conquistou, mas nós temos que olhar para frente. Esse para frente é Cristo. Esse fixar os olhos no que está diante de nós é Cristo. É o nosso Senhor Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos ensina a ser transformados, aquele que nos ensina a amar, aquele que nos ensina a olhar para nós mesmos e enxergar onde está o nosso erro, aquele que nos ensina a ser corajosos. Em nome de Jesus, Ele tem nos ensinado muito. E muitas vezes nós não damos conta daquilo que Ele quer para nós. E hoje o título é A Importância da Obediência. E falar em obediência é saber que tudo que está escrito, tudo que o Senhor pede para nós na palavra, nós temos que fazer, temos que praticar. Então olhar para frente, sempre, né, o tempo todo. Não desvie os olhares para os lados ou para trás. Olhe somente para Deus. É Deus que vai na nossa frente, destruindo os obstáculos, quebrando as barreiras. Temos exemplo de Pedro, né? Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele pede que ele ande também, né? E Pedro, ele conseguiu andar sobre as águas até a hora que ele estava olhando para Cristo. Quando ele desviou os olhares, né? Quando ele olhou para outra direção, Pedro começou a afundar. Então ele foi corajoso de pedir e de conseguir, porque ele estava fixo em Jesus. Ele foi corajoso, porque nós sabemos que com o nosso Deus tudo é possível. Mas ele começou a afundar após olhar, tirar os olhos de Cristo, tirar os olhos de Jesus. Porque é Jesus que sustenta a nossa fé. Então não desvie os teus olhares, não desvie. E também tem uma outra passagem de desobediência ou de olhar, né? É desobediência mesmo, porque não fitou os olhos, não obedeceu, olhe somente para frente. E aí, a mulher de Ló, né? A mulher de Ló é uma história que é usada, né? Para a gente lembrar sempre que a gente tem que se libertar do passado, que a gente tem que seguir adiante na nossa fé, sem deixar nos abalar por apego. Às vezes você tem apego a um bem material, às vezes você tem apego a um móvel, às vezes você tem apego a alguém, e nós temos que nos apegar no Senhor. Então nos ensina a obedecer, né? E é importante confiar na direção de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis e desfavoráveis, nós temos que confiar. Não podemos deixar. Então aqui a mulher de Ló também é um exemplo para nós, porque o anjo falou: vai em frente, não olhe para trás. Então Ló pegou suas filhas, pegou ali a mulher e foi. Mas em um momento, a mulher de Ló olhou para trás. E lá em Gênesis 19:26 diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Então ela perdeu
ela desobedeceu e ela, infelizmente, foi transformada numa estátua de sal. E nós? O que tem transformado, o que tem acontecido com a nossa vida? Quando nós desviamos os nossos olhares, ou olhamos para o lado, ou olhamos para trás, não conseguimos fixar os nossos olhos no Senhor. As coisas não dão certo, as coisas andam para trás. E o Senhor nos ensina nessa manhã a gente olhar para frente, fixar os nossos olhos para frente. Nós temos que ter foco, ter determinação e prosseguir com os nossos objetivos, seguindo um caminho definido pelo Senhor. Nós somos encorajados nessa palavra a manter os nossos olhos fixos no futuro que é Cristo e não deixar se distrair por obstáculos ou tentações que venham tentar desviar os nossos olhares. Amém? Então nós temos que ter foco, determinação, evitar os desvios dos olhares e se sentir seguro. Então quando a gente se sente seguro, ao manter o foco e a determinação, o caminho se torna mais seguro e as metas são mais facilmente alcançadas. Amém? Ore comigo e creia que se você seguir olhando para frente, as coisas não vão dar errado. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu entrego essa reflexão, Senhor. Peço que o Senhor fale conosco durante o nosso dia, ó Pai, que o Senhor rompa as barreiras, Senhor, que tem impedido os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, de seguir em frente, de não olhar para os lados, de não se apegar em coisas, seguir em frente com foco, com determinação, evitando desviar o caminho, seguir sempre no caminho que o Senhor posicionar para nós, Pai, e ter segurança. Em nome de Jesus, Senhor amado, nos ensina a romper, Senhor, as barreiras, ó Pai, olhando para Ti. Nos ensina, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus, que a confiança, que a obediência, ela possa caminhar conosco, Senhor. Nós temos sim que estar prontos para obstáculos, prontos para barreira, mas nós podemos, Senhor, nós podemos pular, nós podemos alcançar os objetivos, seguindo sempre em frente. Muitos olham para uma pedra e imaginam ela como uma pedra no caminho, e outros olham como uma ponte que dá para atravessar. Então é dessa forma que nós temos que olhar tudo aquilo que vem impedir o nosso caminho. Nós temos que olhar como se fosse uma ponte e seguir em frente, sem medo. Em nome de Jesus, Papai amado. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, essa reflexão nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, cada vida aqui anotada nesse caderno. Cada vida, Senhor, que tem pedido ali nos comentários do YouTube por oração, pela família, pelos filhos, para si próprio. Ah, Deus, em nome de Jesus, vai alcançando. Eu entrego, Senhor, a minha vida, a minha família e a família de todos aqui que têm anotado, todos aqueles que estão nos ouvindo. Sim, Senhor amado, alcança essas vidas. Ensina eles, Senhor, ensina ela a ter foco, a ter determinação, a buscar pelo objetivo que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, eu oro pelos enfermos, pelos acamados, pelos hospitalizados, por todos aqueles da área da saúde, Senhor. Alcança, Papai amado. Visita, Senhor, os orfanatos, os presídios, os asilos. Visita as nossas escolas neste momento, Pai. Guarda os nossos filhos ali. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Dê sabedoria aos professores. Ah, Deus, em nome de Jesus. Visita os meus pastores, a congregação, Senhor, e todas as igrejas da nossa cidade, os pastores. Vai alcançando, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito, pelos ensinamentos, pelas palavras muitas vezes duras, Senhor, mas que nos corrige, pelo Teu infinito amor. Em nome de Jesus, Papai amado, eu oro, eu entrego e eu descanso em Ti. Amém.